Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje. Agradecer a todos pela presença. Vamos começar com os avisos. No momento, nós estamos atendendo apenas palestras, reuniões na terça e na quinta-feira. Na terça, as reuniões são públicas, para quem quiser vir aqui, ou também online. E na quinta-feira, nós temos reuniões apenas online pelo Facebook, nossa página oficial. Eu vou fazer a leitura para podermos estar em comunhão com Deus e os irmãos. Eu vou fazer a leitura do Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Aprendamos quanto antes. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberão os benefícios. Os primeiros recolherão notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A esses últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo, às vezes sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, nos restabelecimentos de saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que a nossa luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus, e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual para fazer no trabalho e no testemunho de Jesus. Não bastará fartarmos de bênçãos, é necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe a programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendemos quanto antes a adaptação pessoal a seus sublimes desígnios. Vamos cerrar os nossos olhos, concentrarmos para mais essa palavra que hoje somos abençoados em estar ouvindo, que o nosso coração esteja aberto para que possamos aprender um pouco mais, para que possamos estar mais perto de Deus, com os amigos espirituais nos rodeando, amigos bons, e agradecermos pela vida, por mais um dia que acordamos, respiramos, sentimos usar os nossos pulmões e que somos abençoados por estarmos aqui nessa reencarnação. E que todos fiquem em paz e que possamos estar concentrados e que possamos aproveitar esse momento. Assim seja. O nosso expositor de hoje é o Oscar, aqui da nossa casa Luz da Manhã, e a palestra dele é o tema Vida Futura. Oscar, fica à vontade. Boa noite a todos. Não temos a pretensão de dar uma palestra, apenas gratidão por termos a oportunidade de estarmos aqui trazendo para a reflexão, junto com todos que nos assistem, pois graças a essa ferramenta maravilhosa, essa mensagem anda sem fim. Ela pode se transmitir por muitos e muitos lares, muitos e muitos espíritos que talvez, ouvindo
refletindo o convite que estamos fazendo, refletirmos sobre vida futura, possam se esclarecer e, quem sabe, encontrar um caminho para uma transformação, um auxílio, um esclarecimento. Esse é o nosso desejo de coração, que cada um possa, através do seu entendimento, buscar algo mais do que será exposto nessa noite, com a busca, com o estudo, com a dedicação. Pois não temos como falar de vida futura sem prestarmos atenção no dia de hoje. Como é que conseguiremos pensar no amanhã se ele está diretamente vinculado ao nosso proceder no dia de hoje? E aí, esse tema se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, onde o tema é Meu reino não é deste mundo. E que Kardec, sabiamente, na continuidade do primeiro capítulo, onde Jesus vem confirmar que ele não vem para destruir a lei, não vem para destruir as leis que existiam na época, mas ele vem sim para dar cumprimento a essas leis. Ele vem para nos relembrar os nossos compromissos com o nosso proceder nos dias atuais. E aí ele aborda, nesse segundo capítulo, Meu reino não é deste mundo, a questão da vida futura. Na sequência também Kardec fala sobre a realeza de Jesus. Realeza vem nos remeter a real, rei, reino, e a gente vai ver que essa questão se replica, se repete ao longo desse capítulo. Depois ele fala sobre o ponto de vista, né, de como vemos essa vida futura. E terminando, ele nas instruções dos Espíritos, e eu sugiro que todos leiam, ele traz um depoimento. Nada melhor do que nós corroborarmos os nossos conhecimentos com o depoimento de alguém que já vivenciou, que pode, através do seu depoimento, contribuir para a confirmação do nosso e a melhoria do nosso entendimento. E aí ele traz uma realeza terrestre. E exatamente nessa sequência é que a gente vai explorar o tema da vida futura. Inicia, então, com Pilatos tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença e pergunta-lhe: És o rei dos judeus? Jesus lhe responde: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E aí Pilatos ainda diz-lhe: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso está em São João, capítulo 18, 33. Então, Jesus vem dizer para nós dessa vida futura, desse mundo que não é o nosso mundo terreno, mas para a época era uma coisa um pouco avançada, um pouco difícil de ter esse entendimento.
porque Jesus falava de um mundo espiritual, um mundo não material. Mas os homens talvez não estivessem ainda preparados para esse entendimento. E aí, quando Jesus se refere claramente à vida futura, meu reino não é deste mundo, abre-se esse início, essa oportunidade de se pensar, de começar a trabalhar a ideia nesse povo ainda embrutecido, ainda bastante difícil de lidar, muito terra a terra, muito sofrido, com um conhecimento bastante limitado, regido pelas leis de Moisés, que era muito forte o dente por dente, olho por olho, a famosa lei de Talião. Então vem Jesus abrandando essa questão, né, do retribuir o que o nosso irmão nos inflige. Não com a mesma moeda, mas com uma atitude mais amena, falando de perdão, falando de aceitação, falando de flexibilidade e também prometendo essa vida futura, que ele praticamente cita em todos os seus ensinamentos a ligação com o porvir, né? A motivação dos encarnados, dos humanos da época para as questões espirituais. E tendo como meta essa questão da vida futura. O que seria essa vida futura? Como seria esse mundo? Porque era uma coisa difícil para se imaginar, né? Todas as máximas de Cristo se reportavam a esse princípio da vida futura, da vida espiritual. Sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Então, todos os ensinamentos de Jesus estão, de uma certa forma, ligados à vida futura, às questões espirituais. Eu vou me permitir, já que a gente está falando em vida futura, e já que a gente falou em depoimento, eu vou avançar um pouquinho no tema e vou lá para o final do capítulo 2, onde a gente tem um depoimento também de uma realeza, e aí não é por nada que o capítulo trata como uma realeza terrestre. E vou pedir a liberdade para poder ler esse depoimento, para que a gente possa depois desdobrar o assunto em cima disso que a gente vai ouvir. E aí esse espírito que vem através de uma comunicação espiritual, já nos tempos de Kardec, no ano de 1863, se intitulando como uma rainha da França, e nos diz isso: quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Veja a empáfia, né? Eu como uma realeza, eu como um ser superior, como é que eu não poderia compreender na época? Que trouxe eu comigo da minha realeza
Nada. Absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima de mim, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos perguntam o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes. Quantas lágrimas enxugastes? E continuando, ó Jesus, tu o dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho, através das urzes e dos espinhos, porque não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desapareceram os únicos e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes proveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecidos dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem, é o traço da união entre o céu e a terra, não o esqueçais. Uma rainha da França, Havre, 1863. Caríssimos irmãos, quando a gente fala em vida futura e ouve uma declaração, um testemunho de um espírito que está naquele momento na condição da vida espiritual, sem o corpo físico, fazendo esse relato, dizendo que ela foi uma rainha, dizendo que ela teve a oportunidade do poder, dizendo que ela teve a arrogância de julgar pessoas que ela concebia como inferiores, dizendo, relatando para nós, dando-nos a oportunidade de percebermos que lá, quando nós estamos na condição espiritual, na vida futura, na pós-morte física, porque sim, a doutrina espírita nos lembra que somos espíritos eternos, numa oportunidade de aprendizado eterna. Sim, que poderemos evoluir, mas ela vem nos trazer a clareza do depoimento de uma autoridade da época, num país que tinha uma condição, um prestígio, uma posição perante o mundo. E isso, com certeza, contamina os sentimentos desse espírito que passou por essa prova. E ela vem dizer das dificuldades que ela encontrou, porque ela chega no plano espiritual, chega nesse mundo futuro, e ela não encontra o que ela imaginava.
porque ela carrega com ela toda a problemática do poder, da arrogância, da empáfia, da imponência, do equívoco, da ilusão de achar que eu sou superior, porque eu estou numa condição superior. E olha, meus amigos, nós estamos falando de 1863 e nós estamos falando de 2030, 2000 alguma coisa no tempo de Jesus, e o assunto é igual, é pertinente. Nós temos Jesus colocando para as multidões, colocando para os discípulos, colocando para os espíritos que queriam, que tinham sede de conhecimento e de informação, que o reino dele não era daquele mundo. E que se nós quiséssemos entrar nesse reino divino, que nós quiséssemos, nós teríamos que conquistá-lo através da nossa transformação, através dos nossos atos, através da nossa conduta, e que era, sim, melhor perdoar do que agredir. Era melhor esquecer, acertar com o inimigo, do que levar aquela mágoa, aquela energia, aquela coisa que não estaria me ajudando em nada ao longo da minha vida. E digo mais, não da minha vida, das minhas vidas. Porque na medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo a possibilidade do acesso às informações e nós vamos percebendo o quanto nós já melhoramos, mas o quanto ainda precisamos melhorar. E aí a gente remete Jesus falando de vida futura. E a gente tem medo da morte, né? A gente muitas vezes trata desse assunto com bastante delicadeza, com bastante cuidado, porque nos inspira ainda muitas dúvidas. Por isso que quando a gente fala de fé, né, acreditar no que Jesus veio nos trazer, acreditar na vida futura, é não ter dúvidas. É levar a vida que nós vivemos hoje por acreditarmos no futuro de uma forma mais suave. E depois a gente vai ver aqui que vai ter uma relação muito estreita. O que nós entendemos, o que nós acreditamos para a nossa vida futura. Porque não basta a gente só pensar no tempo atual. O quanto isso vai influenciar na nossa vida futura. As coisas pequenas que nós estamos envolvidos hoje. Nossos temores, nossas pendências, nossas preferências, nossas escolhas, como nos portamos diante dessas questões inferiores, né? Kardec trata nessa sequência que quanto mais nós acreditamos e temos certeza da vida futura, mais leve fica a nossa vida terrena. Sim, porque se eu sou materialista e acredito que a minha vida termina e tudo acaba quando eu morrer, é mais fácil. Eu me dedico só para as coisas terrenas. Eu me dedico só para as coisas atuais. Eu acabo deixando o amanhã para o amanhã. Eu deixo o meu futuro para o acaso. Eu não preciso me preocupar, porque eu acredito na matéria, e eu estou na matéria. E quando terminar, eu estarei tranquilo, resolvido. Nós, em cada existência física, praticamos uma infinidade de atos com o objetivo de atender às nossas necessidades psíquicas, físicas e espirituais. São as nossas vivências, são as nossas reencarnações,
são o nosso proceder do dia a dia. No meio das nossas alegrias, de repente surge uma coisa que não é nada agradável e que a gente tem bastante dificuldade de lidar. É a morte que costuma surgir de forma inesperada. Nesse momento, costumamos indagar, né? O que acontecerá comigo no além-túmulo? Continuamos a existir ou seremos destruídos para sempre? Depende do que eu acredito. Mas a gente ainda tem muitas dúvidas a esse respeito, né? Porque não é clara ainda a nossa fé no porvir. Nós assim meio que acreditamos desacreditando. Acreditamos, mas na dificuldade a gente dá uma bambeada. Porque ainda a nossa fé é frágil. Nós ainda precisamos amadurecer muito. As expectativas com relação à vida futura dependem da nossa concepção de vida atual. Inclusive as religiões, elas exercem grande influência na vida após a morte. A doutrina dogmática, algumas religiões mais dogmáticas, ela afirma que o ser sobrevive e conserva a individualidade da alma. Os maus vão para o inferno e os bons para o céu. Simples assim. E lá atrás ainda, naquele tempo, onde a humanidade não tinha tanto acesso à informação, não tinha todo o conhecimento que nós temos hoje, já se pensava assim, já se vivia assim, já se praticava dessa forma. Porém, a doutrina espírita, ela também aceita a individualidade da alma, porém sujeita a um progresso ininterrupto. Quer estejamos encarnados ou desencarnados, estaremos sempre progredindo. Olha que maravilha que a doutrina vem nos trazer. Não importa se eu estou na carne ou não estou. Ou se algum preferir falar se eu estou morto, né? Apesar de que eu sou um espírito eterno. O espírito nunca morre, né? Não importa, eu sempre vou estar dentro dessa lei que Jesus nos trouxe. Nós progrediremos sempre. Não importa em qual mundo nós estivermos. E as verdades espirituais existem independente de estarmos pensando ou acreditando nessa ou naquela concepção de mundo. A continuidade da vida após a morte é uma realidade e dela nós não podemos fugir. E o relato da Sua Majestade, a Rainha da França, vem nos lembrar isso. A grande surpresa para os indivíduos que cometem até irmãos equivocados diante de um grande sofrimento, diante de um grande problema surgido durante uma experiência na carne, cometem o suicídio. E é a de que continuam vivos. Então a grande surpresa para os espíritos que cometem o suicídio é que quando eles acordam, eles continuam vivos, né? E a gente sabe disso porque são fatos relatados pelos próprios espíritos através da mediunidade. Sendo um fato observado, convém que a gente pondere sobre o assunto, né? A reencarnação, um dos princípios fundamentais do espiritismo, oferece os meios para entendermos a morte e seus mistérios a cada nova existência. Nós alteramos o teor específico das nossas vibrações mentais. O que são as nossas vibrações mentais? São o que nós pensamos e o que nós sentimos. E para que a gente altere essas condições, é o que nós acreditamos. Através do conhecimento, através da busca desse conhecimento, do entendimento que nós vamos adquirindo, nós vamos alterando a nossa condição vibracional. Então, quando Jesus falava que a gente precisava renascer, que a gente tinha que ir lá
se acertar com o nosso inimigo enquanto nós estávamos a caminho, era disso que ele estava falando. É do peso que nós vamos arrastando ao longo das nossas existências. E quando nós vamos clareando as nossas ideias a respeito da vida futura, do que nós acreditamos, fica muito mais fácil. Porque são elas que nos posicionarão, as nossas vibrações mentais, elas nos posicionarão no mundo dos espíritos. Se leves e suaves, teremos condições de habitar um mundo mais evoluído. Se pesadas e grosseiras, teremos de nos contentar com orbes mais atrasados. E não há privilégios. Sabe por quê? Porque a cada um segundo suas obras, né? É Jesus trazendo, não faça para o outro o que você não quer para você. Aliás, só faça para o outro o que você gostaria que fizessem para ti. Não retribua agressividade com agressividade. Dê a face, se bater no lado direito, ofereça o lado esquerdo. Diante de uma ofensa, perdoe. Quantas vezes, mestre? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7 vezes. Dentro dos ensinamentos de Jesus estão as dicas importantes para a nossa vida futura. Porque a morte é apenas uma passagem do mundo das formas para o mundo das essências. Nós deixamos a matéria, deixamos a ser vibração, energia vibracional, pensamento, sentimento. A paz com a nossa consciência permite-nos um desprendimento suave. Então, se está preocupado como é que vai ser lá do outro lado, depois da famosa passagem ou da minha morte, vai depender de como eu vivo com a minha consciência hoje. Se eu estiver em paz, se eu não tiver nenhuma pendência, se eu não tiver nenhum atrito, se eu conseguir perdoar e ser perdoado, se eu conseguir reparar ainda enquanto estamos a caminho com aquele meu irmão, com aquele meu vizinho que eu briguei, que eu xinguei, que eu me exaltei, além de ter uma vida atual melhor, livre dessa problemática, desse peso, eu ainda vou ter a garantia de que a minha vida futura vai ser mais tranquila, até minha passagem para outra morada. Agora, o apego à matéria dificulta o desligamento do corpo físico. E é por isso que os espíritos amigos estão sempre nos lembrando de nossas mudanças comportamentais. Veja que Jesus não falou que as pessoas elas tinham que cuidar do corpo. Sim, tem que cuidar do corpo, é uma obrigação nossa, porque é um veículo que nos permite passarmos por essa experiência. Mas, acima de tudo, não adianta eu ir na academia, fazer lá, ficar bonitão, saradão, todo... E a minha parte espiritual, a minha parte de sentimento, é toda desequilibrada. Não adianta eu passar de bonzinho e em casa ser um tirano. Para os outros eu ajudo, mas para mim não. Eu cuido de todo mundo, mas menos de mim. Então, quando a gente fala em vida futura, a gente fala em vida presente. Claro, com ligação com a vida passada também. Porque tudo é uma sequência nas nossas vidas. Não temos como ignorar o que nós já passamos e o que nós estamos fazendo nesse momento, porque será fundamental para as consequências do porvir.
Então, se eu quero entender e quero saber como que eu vou estar lá no futuro, que eu possa me transformar, que eu possa entender essa mensagem de Jesus hoje, que eu possa me desvencilhar do meu orgulho, que eu possa me desvencilhar do meu egoísmo, que eu possa dar o primeiro passo na minha libertação. Não se trata do outro, é eu comigo mesmo, é eu me encontrando com a minha realeza. Quando ele fala em realeza, em rei, em reinado, é disso que ele está falando. Obrigada a todos por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a todos por estar online, participando aqui. Agradecer a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade de ouvir essa palavra. Agradecer por estarmos todos conectados de uma forma, mesmo que estando cada um nos seus lares. Agradecer por essa oportunidade também. Que Deus ilumine cada lar, cada pessoa e que ficamos em paz. Que assim seja. Obrigada a presença de todos. Sim, sim.